Olá, amados, graça e paz. Mais um dia na perseverança, segundo o autor e consumador da nossa fé, Cristo ungido Jesus, o Filho do homem, a natureza divina, pois não é homem para que minta, nem tampouco filho do homem para que não cumpra e se arrependa e cumpra suas promessas. Céu e a expansão passará até mesmo aonde há as lumiares, mas nada separa nós daquele que é eterno, aonde preparou um lugar para aqueles que nele depositam a confiança, assim como na sua imparcialidade, preparou um lugar também para aqueles que o rejeitam, aqueles que não ouvem a sua voz. Batem e não encontram, por conta da incredulidade. Porque a fé vem pelo ouvir as boas novas. E as boas novas é a palavra de Deus, que é Cristo ungido, onde muitos rejeitam e não conhecem, não ouvem a sua voz. Nós constantemente estamos a ouvi-lo e anunciar aquilo do qual ele falou de várias formas na antiga aliança. Usou até mesmo uma jumenta para barrar a insensatez do profeta Balaão, que amou o prêmio da injustiça. Atualmente ele disse: profeta é nascido do ventre de mulher. Até João Batista, que foi grande no reino dos céus, mas de agora em diante não haverá mais mestre entre vós, mas há aqueles que é a minha família. E quem é a minha família? Meu irmão, minha irmã, e que será a mãe com o corpo glorificado nas regiões celestiais. Aqueles que fazem a vontade do meu Pai, aí a vontade do meu Pai, e de anunciai o Evangelho. O menor e que estiver servindo com a verdade que é o Evangelho é grande no reino dos céus. Os que anunciam heresias, acaba vindo a ira do Cordeiro sobre as suas moleiras, por colocar outro fundamento, do qual ninguém pode colocar outro fundamento. Doutrinas meramente humanas, purificações exteriores, ceias de demônios, tradições meramente humanas, idólatras, onde há alguns que cultuam imagens, outros se tornaram uma própria estátua de sal, um sal insípido que para nada serve a não ser para ser pisado, aonde o Senhor é aquele que trata com cada um de vós, assim como Ele tem tratado para comigo, aonde não me entrego à apostasia, nem tampouco ao esfriamento do amor, do qual deve ser operado do início ao fim, porque se desfalece na fé. O próprio João Batista, que foi grande no reino dos céus, que anunciava o arrependimento, a justiça, da qual, quando ali aqueles falsos religiosos diz: com que poder faz tal coisas? E Jesus lhes faz uma pergunta: se me responderes de onde é o batismo de João, o Batista, vos respondo com qual autoridade faço estas coisas. E eles não puderam o responder, e assim Jesus também não os respondeu. Mas sendo onisciente, onipresente e o Todo-Poderoso, que é aquele que se declarou igual ao Pai, sabemos que o que faz o Pai maior é daquele grande dia que nem o Filho e nem os anjos sabem. Eles pensavam assim: se dissermos que é do alto, ele dirá: então por que não crestes? Se dissermos que é da terra,
porque eles temiam o povo, porque assim como aqueles antigos, eles são aqueles que edificam o túmulo dos profetas e adornam o dos justos, por isso a ira está constantemente sobre as suas moleiras. E João o Batista naufragou, se entregou à incredulidade por estar influenciado pela massa, aonde faz discípulos para si, como bem Paulo já dizia: por acaso posso dizer eu sou de Paulo, eu sou de Apolo? Por acaso a expiação pela culpa e dos pecados não é somente através do único mediador entre Deus e homens? A família de Jesus é gerada pelo próprio Evangelho. Ainda que alguns queiram gerar, estão gerando a própria apostasia. Por isso, segundo suas tradições e costumes, por isso a ira do Cordeiro está sobre as suas moleiras, e geraram a própria esfriamento, o filho da iniquidade, do qual o Senhor os conhece. Lembrai-vos que João Batista, ao enviar um dos seus discípulos a perguntar: é tu que havemos de esperar, ou havemos tu, ou havemos de esperar outro? E a sua cabeça repousa na bandeja da raposa. Jesus ainda ensina como fazer com os incrédulos. Ali ele demonstrou sinais para que os discípulos dissessem o que ele estava a operar com os pecadores, e não desfez dele. Ele disse: ele foi grande no reino dos céus, porque nós vencemos os adversários sempre pela benevolência, e mesmo porque nós jamais nos entregamos à fofoca, porque fofoca é do diabo. Contenda, inveja, brigas, iras, tudo procedência maligna, da qual vós abrigais no interior do seu coração, e por isso estão desqualificados para qualquer boa obra. Assim vos diz o Senhor. Mas examinai a si mesmo, porque existe alguns que estão com o coração sendo purificado por aceitar a verdade, porque a palavra diz que aquele que exorta um tolo é mais um inimigo, mas aquele que exorta um sábio, mais sabedoria ele adquire, assim nos diz o Senhor.